Então, boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo à igreja em Filipos e quero mais uma vez agradecer ao Wellington pela ajuda semana passada. Eu vi um pouquinho da gravação e hoje eu não vou mostrar o mapa, mas eu vou ajudar vocês com essa provinha. A provinha vai nos ajudar. Então, a primeira pergunta é: onde na Bíblia encontramos a história de Paulo na cidade de Roma? Paulo chegando em Roma e pregando em Roma. Nós encontramos essa história em Atos, né? Em Atos, muito bem. Em qual capítulo de Atos? Aí, meu irmão, agora você me pegou feio, sabe? Ah, mas No essa, essa, momento, essa pergunta é muito fácil, Francisco. Depois de hoje, você nunca mais vai esquecer. no momento eu não sei, Léo. Sinceramente, eu já li Então, várias tá vezes, mas bom. Mas não, já já não você vai gravei. saber e vai gravar. Daniel Tá, vai obrigado. ajudar. Né, Daniel? Paulo chega em Roma, em qual capítulo de Atos? Eu sei em Tessalônica. Boa noite. Boa noite, Flávia. Sexta. Seja bem-vinda. Chegou em boa hora para salvar o grupo aqui com suas respostas. Holly, suspense aqui enquanto a Holly encontra o microfone. Eu poderia chutar, mas chutar não vale, né? 27? Quase. 27, 28. 28, sim. Vamos para 28. Atos 28. Quando chegamos em Atos 28, no versículo 17, né? Não, 17 não, 16. 16 fala: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. E lembrando, não sei se vocês sabem, Atos, quando fala chegamos, significa que o autor do livro também está presente. Então, Lucas estava com Paulo quando Paulo chegou em Roma. E aí ele chega no versículo 17, ele fala, convocou os líderes judeus. Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. E aí, então, foi o que levou a sua viagem a Roma. Boa noite, Deise Alves. Boa noite. Você chegou na hora do teste hoje. Já fiz a primeira pergunta. E, Opa, vamos opa! lá. E por que eu fiz essa pergunta hoje? Que no finalzinho desse livro e desse capítulo, Francisco, você pode ler Atos 28, versículo 30 e 31. Sim, senhor. 30 e 31 diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Outra coisa também, vocês que gostam de detalhes, esse livro, Atos, com 28 capítulos, termina com essa palavra que
em português não é a última palavra, mas em grego é a última palavra, sem impedimento. Quer dizer que o evangelho está sendo divulgado sem impedimento. E muita gente fala, né, que nós hoje estamos em Atos capítulo 29, né, Atos capítulo 30, quer dizer, a história do progresso do evangelho continua até hoje. Mas estamos citando esse fato hoje porque aqui no versículo 30, esses 2 anos que Paulo está lá, ele está preso, mas ele não está parado. Ele recebe pessoas, ensina as pessoas, e além de ensinar aquelas pessoas ali, tudo indica que ele fez mais o quê? Durante esses 2 anos. Escreveu cartas. Escreveu cartas. Tudo indica que ele escreveu Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses, né, Wellington? Filipenses. Por isso que essa pergunta caiu no teste de hoje, né? Que Paulo teve tempo para escrever a carta. Até nós falamos sobre isso no primeiro capítulo, que Paulo está lá em Roma, tem pessoas que a prisão de Paulo serve para animar alguns irmãos e ter outros irmãos que estão pregando o evangelho por interesse, mas Paulo diz de qualquer forma o evangelho estava sendo divulgado. Muito bem, então a próxima pergunta talvez seja mais difícil. Que hoje, se você já leu a passagem de hoje, nós estamos no capítulo 2 de Filipenses, do 19 ao 30, e lá fala sobre Timóteo. E creio que todos aqui já sabem que Timóteo aparece pela primeira vez em Atos. Alguém lembra qual capítulo onde Timóteo aparece? Então, é Atos 16. Vamos para lá? Vou pedir o Wellington para ler para a gente. Pode ler, Wellington, 16, 1 e 2 apenas. Atos 16, 1 e 2, né? Sim. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Muito bem. Então, Paulo aqui está na sua segunda viagem missionária e lá na cidade de Listra conhece um jovem com o nome de Timóteo. Aqui fala 2 ou 3 coisas sobre esse jovem Timóteo. O que esses 2 versículos falam sobre Timóteo? Bem, o que eu estou entendendo aqui, que o que fala sobre Timóteo, que ele era filho de uma judia, né? Uhum. Crente, Uhum. mas de pai grego, ou seja, era crente, mas era do pai grego, que grego naquela época não gostava muito de crente, não é isso? O pai dele não era convertido a Cristo, só a Pois mãe. é. Uhum. Aham. E no versículo 2 temos outro detalhe importante, que vai até fazer parte da aula de hoje. Sim, que dava bom testemunho, né? Os Sim. irmãos em Listra e em Condas. Era uma pessoa que dava bom testemunho, ou seja, falava da palavra de Deus, eu acredito eu, né? Sim, e então Paulo aproveitou, né, para pegar esse jovem, usar esse jovem na obra, que Sim, Timóteo sim. passa a viajar e ser um aprendiz de Paulo, Paulo que é o aprendiz de Jesus, o discípulo de Cristo, e Timóteo também já era discípulo de Cristo, mas
agora vai ser treinado para a obra. Até preparando para a aula de hoje, uma pergunta que eu vi que não está no nosso esboço é se nós, eu e você, estamos treinando pessoas para trabalhar em nosso lugar no dia em que nós não podemos trabalhar mais. Temos que fazer a nossa parte e também pensar em quem vai dar continuidade a essa obra amanhã ou depois. Agora, a última pergunta. Tudo isso nós já falamos mais ou menos, mas na nossa passagem de hoje, se quiser pode abrir para lá, que já vamos ler. Filipenses capítulo 2. Nós vamos falar principalmente sobre duas pessoas, sobre dois irmãos. Um é Timóteo. Qual o nome do outro que aparece na nossa passagem? Até esse irmão, ele só aparece aqui na carta aos Filipenses. O nome dele é? Epafrodito. Epafrodito. Então, onde nessa carta aos Filipenses ficamos sabendo mais sobre Epafrodito? Além do capítulo 2. Acho que nós vimos logo na primeira aula. No versículo 4. No capítulo 4. No capítulo 4, né? Quase no final. Sim, então vamos ver essa parte, Sandy, se você puder ler para a gente. Sim. Deixa eu ver quais os versículos. Você pode ler, Sandy, do versículo 15 ao 18. Okay. Ô, Leore, deixa eu te fazer uma pergunta. Epafrodito, ele era irmão de Timóteo? Irmão de sangue, não, né? Irmão em Cristo. Não. Irmão em Cristo. Aqui fala. Então. Porque até a gente acredita, né, já vimos que Timóteo é de Listra e Epafrodito é lá de Filipos mesmo. Isso. Aqui explica, irmão Francisco, no que eu vou ler agora para vocês. Sim. Vamos ler então. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho, e mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém. Então, nós comentamos na primeira aula sobre essa ajuda que a igreja dos Filipenses deu a Paulo, que Paulo deixou seu Pix lá e quando tinham condições, enviavam o Pix para Paulo, aí Paulo pagava suas contas, certo? Não era assim, não. Não foi assim, né? Não tinha essas Pix, né? Dinheiro digital, nem cheque, né? Não tinha nem cheque, nem Bradesco, nem Itaú. Então, como foi feito? Como é que a verba chegou na mão de Paulo para ajudá-lo na sua obra, na obra do Senhor? Então, eu acredito, naquela época não tinha nem correios, né? Então, as cartas, ajuda, tudo isso. No caso aí, na igreja de Filipos enviaram Epafrodito
com tudo que eles conseguiram arrecadar para o irmão Paulo, imagino que era dinheiro e talvez alguns suprimentos, né? Algumas coisas, comida, talvez. E ele viajou. Eu imagino que fez essa viagem talvez caminhando, não sei, né? Mas foi uma viagem longa, porque tudo era caminhando a cavalo ou assim, dependendo da situação das pessoas, né? Mas foi uma viagem longa, talvez de muitos dias, que Epafrodito fez para poder levar essa ajuda para Paulo. Também. Então, e provavelmente, como é uma viagem longa, não daria para levar muito peso. Então, provavelmente foi em dinheiro mesmo, né? Sim. Então, vamos para a nossa passagem de hoje. Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 30. Vou pedir o Daniel para fazer a leitura, mas antes do Daniel fazer a leitura, vou pedir o Alves para orar, para abençoar a leitura da palavra e nosso estudo hoje. E agradeço a todos por sua colaboração para a gente se encaixar um pouco, saber mais sobre as cartas de Paulo, quem é Timóteo, quem é Epafrodito e tudo mais. Senhor e soberano e eterno Deus, na qual na tua presença já nos encontramos, Senhor, nessa noite, tus servos, para ouvir o melhor de ti, Senhor, para aprender de ti, porque quando nós buscamos, se aperfeiçoamos em tua palavra, em tuas vontades. Por isso, Senhor, pedimos graça a ti, nos dá condições para que estarmos aqui, observando fielmente a tua palavra, para que todos que, ao ouvir essa palavra, sentir no coração e não se afastar, guardar no coração, para que não venha se desviar dessa palavra maravilhosa da qual tu és fiel, um Deus bondoso, fiel, um Deus sempre é conosco, um Deus todo-poderoso. Graças pela vida dos teus servos que nessa noite vem buscando a ti, Senhor, sabedoria, porque quem busca acha, e nós estamos aqui buscando para aprender de ti, Senhor. Por isso já te damos graça nessa noite, pelos teus servos, pelas nossas vidas, Senhor, e pela tua igreja na terra, Senhor. Já te agradecemos em nome de Jesus, por todas as bênçãos que tu tens feito na nossa vida. Seja conosco e nos ensine como andar em tua presença. Amém. Amém. Obrigado. Então, antes da leitura que o Daniel vai ler, gostaria de falar sobre duas palavras, comparação e contraste. Uma comparação é quando pegamos dois eventos, ou duas pessoas, ou duas ações, para ver como estão parecidas, ou iguais. Mas contraste é pegar duas pessoas ou duas coisas e ver como são diferentes. Então, aqui hoje vamos falar mais sobre contraste do que sobre comparação. Embora vendo o contraste na vida de Timóteo e Epafrodito, espero que nós podemos nos comparar com eles e temos esses irmãos como exemplos que nós podemos imitar. Então, leia para a gente, Daniel, por favor. Filipenses, capítulo 2, do 19 até o final do capítulo, versículo 30. Ok. Vamos lá. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho, ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas,
mensageiro que vocês me enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem, novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens que como este, para que ele... Perdão. Espero que vocês o recebam no Senhor como grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Obrigado. Então, vamos fazer esse estudo ao contrário. Em vez de começar com Timóteo, que aparece primeiro, vamos começar com Epafrodito. Já vimos, né, com a leitura que a Sandy fez no capítulo 4, que a igreja em Filipos foi uma igreja generosa, uma igreja que se preocupou com Paulo, não somente com suas orações e com seu carinho, mas também com seu dinheiro. Então, Epafrodito foi enviado para lá. E o que essa parte que Daniel leu agora fala mais sobre essa história? Então, Epafrodito chega onde Paulo está, ele leva dinheiro. Ele levou mais alguma coisa além do que dinheiro? Até no finalzinho, Daniel diz o que ele arriscou a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Não foram eles que mandaram dinheiro? O que ele levou que os outros não deram? Sim, Rony? Eu não tenho resposta, mas eu tenho pergunta. Primeiro, o que ele fez? Eles não poderiam fazer alguma coisa e ele fez, na última frase lá, ele está dizendo. Então, essa é a minha pergunta. Eu não vou responder a minha pergunta, né? Ele foi doente, ele levou doente, ele quase morreu. Não, ele ficou doente depois, né? Depois que ele chegou lá. Eu acho que aqui na parte ele fala, Paulo fala que Epafrodito era um irmão em Cristo, cooperador e companheiro de lutas. Então, assim, os irmãos em Filipos enviaram ajuda de dinheiro, mas eles não podiam ir lá para ajudar a Paulo, talvez, a evangelizar a palavra e a cooperar a Paulo pessoalmente nas necessidades, porque Paulo talvez já estava doente, tendo algumas dificuldades, né? Então, ele ajudava, ficava com Paulo, ajudava Paulo dentro da casa e era um companheiro na evangelização, coisa que os irmãos não podiam fazer pessoalmente. Eu entendi isso. Também, eu concordo plenamente. Amém. Penso que provavelmente ele fez mais do que isto. Que mais? Sim. Que mais que a gente precisa, além de ajuda no trabalho? Eu sei que eu tenho várias necessidades. Companhia, né? Ele precisa de companhia, companheirismo, né? Uma pessoa do lado para motivar, para dizer se está tudo bem, se está tudo mal, para melhorar o caminho, melhorar no que falar. Você falou sobre motivação e ia falar sobre animação. Alguém para incentivar, encorajar. Então, os irmãos enviaram dinheiro. Mas, de fato, de uma certa forma, os irmãos fizeram a parte deles porque enviaram um irmão. E esse irmão chegou e ele estando presente, ele pode abraçar, ele pode escutar, ele pode animar com as palavras. Tudo isso que os outros não podiam porque não estavam lá. Se estivessem lá, poderiam. Não é, Rony? Eu só queria dizer, realmente, o que Sandy disse é irmão em Cristo, não? Ele foi irmão, família. Então,
E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que o mundo valoriza várias coisas, né? O homem com dinheiro, o homem com poder, tem um bom discurso, mas aqui esse Epafrodito, Paulo não citou nenhuma dessas qualidades. Mas Epafrodito, até vamos ler de novo o que a Sandy citou, é o versículo 25. Pode ler ali, Daniel, o 25 outra vez. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então, aí várias qualidades, né? Vários fatos, várias maneiras que Epafrodito foi útil ali para Paulo. E, sem dúvida, Paulo precisava de irmãos assim, e nós precisamos de irmãos, nós precisamos de irmãs assim, não é? Na casa do Senhor. Até. Não, acho que ali é sobre Timóteo, já estou fugindo um pouco. Mas então esse Epafrodito ficou doente, e eu não sei exatamente como, mas essa notícia da doença dele chegou lá, a Filipos, e até, não sei se a Esther está nos ouvindo, eu não estou vendo o rosto da Esther, mas Daniel, lendo aqui, eu lembrei automaticamente, né, dessa situação tão recente do genro de Esther, e a gente pensando que, né, ele estava em uma situação bem crítica, e graças a Deus, hoje se encontra bem melhor, e a gente queria notícias. E é bom que pelo telefone é mais fácil, e nós também não estamos tão distantes, estamos aqui todos na mesma cidade. Mas imagina naquela época, que a comunicação não é tão boa, que você depende de alguém para levar a notícia. Então, ninguém melhor para levar a notícia da melhora do irmão Epafrodito do que quem? Timóteo. Não, Ela mesma. ele mesmo, né? Ele mesmo foi para É. lá, ele chegando lá, os irmãos podem ver, você está bem, né? Pensei que você tivesse morto. Mas você está aqui, que bom, irmão. Bom te ver. Então, Paulo enviou Epafrodito e, lendo lá no capítulo 4, tudo indica que é ele quem leva essa carta. Que a carta também precisa chegar lá e leva a carta em mãos. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre esta parte, do 25 ao 30, que o papel de Epafrodito? Paulo aqui Ô, fala Érico, sobre... pode falar, Francisco. o que eu acho bacana nesse versículo 25, que já no final do versículo, vou ler todo. Julgais, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de luta. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, alegria, né? A Epafrodito tinha várias coisas a favor dele, porque ele era irmão e companheiro de luta, e estava ali para suprir a necessidade, junto ali. Ou seja, uma ajuda fundamental que todos nós precisamos. Então, vamos ser companheiros de luta, né? E necessário para ajudar o próximo, né? Eu acho Isso. esse versículo muito rico em sabedoria. Muito bom, muito bom. Eu vejo como a Bíblia é um livro muito prático, né? Que fala das coisas do Aham, dia a dia. certo.
E então, lá no versículo 28, Paulo fala sobre tristeza. Qual era a tristeza de Paulo e como é que Paulo vai ter menos tristeza? O Paulo aqui está fazendo uma declaração, né, Aurélio? Uhum. Eu estou vendo aqui que ele está fazendo uma declaração. Por isso, tanto mais me apreço em mandá-lo, para que vendo-o novamente, vós alegrais e eu tenha menos tristeza. Ou seja, parece que o Paulo tava sentindo ali tristeza, né? Não estava muito bem. Então, com a presença dele, a tristeza dele diminuiu, ou acabou de uma vez, não sei bem. Não, mas é Epafrodito chegando em Filipos que vai deixar Paulo menos triste. Não é isso? Sim, sim, sim. É isso Como? que eu estou falando. Pode Hã? nos ajudar, Wellington? Sobre como a ida de Epafrodito deixa Paulo menos triste? Com certeza, porque ele está vendo também que a carta que ele escreve para os filipenses está chegando a destino e porque os irmãos também vão se reunir com Epafrodito, tá? E além disso, também vão compartilhar os ensinos de Paulo, né? Então, Uhum. Paulo vê como ele também está espalhando o evangelho, né? Sim. E eu vejo que vai ser um alívio para os irmãos, e se os irmãos ficam aliviados, Paulo também sente aliviado. Alegria. É isso aí. Né? Aqui está dizendo que os irmãos ficaram preocupados com ele porque ele estava doente, né? Uhum. Aí eles não ficaram sabendo como é que estava a saúde dele. Aí Isso. ele falou assim, de fato, ele estava doente. Inclusive, quase morreu, entendeu? Mas eu Uhum. vou É, enviar vocês, eu vou enviar eles de volta para que vocês fiquem menos não, para que vocês fiquem mais alegres, fiquem alegres e É, fiquem com menos tristeza. isso aí. Muito bem. Então vamos agora para a primeira parte sobre Timóteo. Pelo que eu entendi, não sei se vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi, Timóteo ainda não vai para lá, né? Em breve, Paulo pensa em enviar Timóteo, mas Epafrodito foi, e talvez em breve envie Timóteo. Até o próprio Paulo gostaria de voltar a Filipos. Mas quando Paulo fala sobre Timóteo, ele usa uma palavra, pelo menos aqui na NVI, eu não sei se as outras Bíblias têm a mesma palavra, ele usa a palavra interesse, ou interesses. E essa palavra interesse, que significa, e é bom ter interesses ou não é bom ter interesses? esse negócio de interesse tem dois jeitos, tem interesse, né? Dois Holly, lados. dois lados, tá? Holly? É. Não, acho que ele foi tipo de preocupado com essas pessoas, não? Ele teve interesse genuíno e foi preocupado com o que está acontecendo, né? Tá bem? Então, nós podemos nos interessar por coisas boas e coisas não tão boas. É uma moeda com dois lados, né, Francisco? Isso. Na Vale de Dois Gumes. Uhum. Daisy, você poderia ler outra vez essa parte, o 19 e 20? Sim. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandai-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. 21 também. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Tá bem? Então, aqui entra aquela palavra que eu citei, contraste. Aqui Paulo faz um contraste entre o comportamento de Timóteo
o jeito de Timóteo, o caráter de Timóteo também, e como agem outras pessoas, talvez até a maioria das pessoas. E aí eu acho interessante também que, pelo menos para mim, o que aparece aqui na Bíblia, nessa época lá de Timóteo, é o que a gente vê no mundo hoje, né? As coisas não mudaram muito, não mudaram em nada. Então, qual é o contraste aqui entre Timóteo e os outros? Quem não falou e gostaria de falar? É a mesma coisa que acontece, né? Não muda nada. Então, o que acontece hoje? O que acontecia lá? É que as pessoas, a maioria, assim, quer seguir a Cristo, né? Quer caminho largo. Tá bem? E esse caminho largo é o caminho que seria do interesse próprio, né? Vou cuidar de mim, Eu diria, eu vou diria que pegar seria o o que é meu. interesse, eu diria que seria o interesse de buscar os seus próprios interesses. Aham, tá bem. O caminho largo é esse. É. E Timóteo, então, diz que ele tem interesse sincero, pensa em Uhum. agradar a Cristo e também pensa em agradar os irmãos. Então, é por isso que Paulo quer enviar Timóteo para lá, que Timóteo tem sido um obreiro fiel, um obreiro dedicado, até, puxa, se eu posso dizer que aqui Paulo está escrevendo um currículo para Timóteo, é um currículo muito bonito, não é? Já vimos lá no capítulo 16 de Atos que pessoas falavam bem de Timóteo antes de Timóteo conhecer a Paulo. Agora Paulo conhece e só fala bem desse jovem. Tanto que nós já estudamos, né, as cartas de Paulo a Timóteo, como Timóteo ganhou bastante responsabilidade e serviu de uma forma bem, qual seria a palavra, um irmão valioso, fazer um trabalho de grande, muito valor lá na igreja de Éfeso. Mais alguém? Alguma coisa sobre Timóteo aqui? Então, gostaria de passar para as perguntas finais, aplicando a palavra hoje. Aqui é uma pergunta fácil de responder. Diz, você gostaria de ter amigos como Timóteo e Epafrodito? Acho que todo mundo vai dizer sim, né? Com Sim. certeza. Então, aí depois fala, explique. Quer explicar, Alves, por que você quer amigos assim? Eu gostaria de ter amigos assim que compartilhem mais no sentimento da palavra, né, da amizade, da colaboração, para que o trabalho do Senhor venha desenvolver nas nossas vidas com mais facilidade, para que a gente possa estar um ajudando um ao outro, companheiro, cooperando com o outro, para Também. na dificuldade fortalecer e na mesma fé em Cristo. Companheiro é uma palavra bonita, né? Todos É nós verdade. precisamos de companheiros no dia a dia, especialmente no serviço do Senhor Jesus. Wellington? Sim, eu diria que todo mundo quer um amigo como Timóteo. Até as pessoas que perseguem seu próprio interesse querem um amigo como Timóteo. Por isso mesmo, porque não tem interesse. Eu mudaria a pergunta. Você seria como Timóteo? É Ah, dizer, aham, deixaria de lado seus interesses, aham, próprios interesses? também. Acho que até Essa sim que é difícil, não essa todo mundo. essa é mais ou menos a pergunta número 11 que fala, você está disposto a, a, a fazer, Sim.
O que você está disposto a fazer para ajudar seus irmãos em Cristo? Para a gente se preparar para situar, né? eu acho que uma pessoa como Timóteo é muito usada por aqueles que persiguen seus próprios interesses. Tá bem, mas E nós todos, os cristãos que nós queremos perseguir os interesses de Jesus Cristo, geralmente somos usados por essas pessoas que persiguen seus próprios interesses. sim. E isso é difícil de aceitar. Em um momento da vida, todos nós vamos precisar de ajuda, não é? Pode ser ajuda financeira, pode ser ajuda emocional, pode ser uma ajuda física, mas todos nós temos um momento de necessidade, um momento de fraqueza e vamos precisar de alguém como Timóteo para estar aí. E, como você disse muito bem, temos que ser o Timóteo para ajudar nossos irmãos quando os irmãos precisam de ajuda. Sim, Roda. Sou geral, fica como esses irmãos tão dedicados, não só que eu dou, falo, mas dela suporte e levantou ele. Todos nós precisamos todo o tempo para ficar com nossos irmãos e para suporte, só para ficar mais esse ambiente muito essencial. Nossa, é incrível que ele construiu esses irmãos Timóteo, Epafrodito, muito lindo. Até vamos voltar a lembrar. Lembra, Francisco, Atos 28, Paulo em Roma, e ele não foi de férias, né? Ele está em Roma, mas está preso. E apesar de ter uma certa liberdade, eu creio que foi um momento difícil na vida de Paulo. Então, ele precisa desse apoio, desse suporte, como diz a Roda. Você queria falar, Francisco? Eu queria falar sobre querer ter um amigo como Timóteo. Quem não gostaria de ter? Eu diria o seguinte, já que eu acho que eu não consigo ser igual a Timóteo, eu queria ter ele como um amigo, porque eu vejo em Timóteo um homem cheio de conhecimento e de um coração enorme. Quem não quer ter um amigo desse, né? Um cara paciente, conhecimento à vontade. Meu Deus do céu. Aí ser como ele seria bom demais, mas será? Também, Não é, e até creio que Timóteo era mais novo do que qualquer um do nosso grupo hoje. Sim, mas pela história dele a gente vê, né, que era um homem cheio de conhecimento. Isso, Eu acho que apesar de Timóteo era ser um homem novo, instruído. Era um homem instruído. é um irmão dedicado, irmão capacitado, irmão com conhecimento, como você disse. Mas a boa pergunta, vamos aproveitar essa pergunta do Wellington, como nós vamos ser homens e mulheres como Timóteo, né, no nosso dia a dia, que sempre as pessoas precisam de apoio de alguma forma, como eu falei, pode não ser apoio financeiro, mas apoio emocional, apoio espiritual, de várias formas, não é? Sandy está fazendo assim? Agora você me lembrou daquela passagem dos talentos. O Sim, cara que recebeu um talento e não fez nada. é isso. Aqui no caso do Timóteo, eu diria assim, já que eu acho que eu não consigo ser igual a ele, mas não me custa nada tentar. É Se isso. eu tentar, Deus vai ver que eu estou fazendo algo, não é isso? E Então, quem sabe você vai fazer muito mais do que você imaginava, né? pois é, entendeu? É isso que eu penso, né? Então vamos tentar ser cada dia pessoas melhores, para ver se chega perto de Timóteo, né? É. Eu acho, irmão Francisco, que o Senhor, Ah, assim como acho que todos os irmãos que estamos aqui no momento e outros que não se encontram aqui,
Pelo menos eu sinto isso. Eu sinto irmãos como Epafrodito e como Timóteo na igreja, no sentido de que são irmãos amorosos, preocupados, porque já a gente faz de mandar uma mensagem, de escrever, de ficar atentos, de conversar com os irmãos. Se você sabe que o irmão está passando por uma dificuldade, você já Sim. está aí. Você sempre fala, olha ao seu redor, a gente conhece os irmãos quando a pessoa está calada, quando está falante. Então, assim, vamos prestar atenção que a pessoa talvez está com algum problema e é o momento de levar não só assim a palavra, é o momento de levar a palavra do Senhor para dar conforto em primeiro lugar e em segundo lugar para demonstrar à pessoa que não está sozinha, né? Que estamos Com ali no certeza. momento para o que ela precisar, para conversar, para visitar, para passear, para distrair aquela pessoa que às vezes está precisando disso, né, irmãos? Então, irmão Francisco, acredito que na nossa igreja, nesse sentido, temos vários Timóteos e Epafroditos, né? Eu sinto isso na igreja. E eu acho que Eu você, acho, minutinho, Francisco, porque a Sandra levantou algo muito importante, que para ajudar uma irmã, ou para ajudar o irmão, o primeiro passo é olhar e ver que a irmã está com um problema, está precisando de uma palavra. Então, nós temos que ficar atentos, que às vezes, vou falar de mim, às vezes eu estou pensando em resolver tantas coisas que eu estou focando na minha missão e esqueço de olhar para ver como estão as pessoas. Então, não é bom fazer assim, né? Temos que olhar para a pessoa, ver como a pessoa está, e de repente ela não vai falar do problema, a gente precisa perguntar como você está hoje. Parece que você está um pouco murcho hoje, está um pouco calado hoje. O que aconteceu? Né? Isso, eu acho, exatamente. Léo, isso que você acabou de falar, muito importante. A gente ficar de olho, especialmente nos nossos irmãos, e chegar ver alguma diferença e fazer esse tipo de pergunta, o que é que está acontecendo. E, dependendo do que está acontecendo, auxiliar aquela pessoa. Está sempre pronto a auxiliar para aquela pessoa sair de situação desagradável, porque é possível existir isso até dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Então, às vezes, você vê a pessoa muito calada. Eu, por exemplo, já tive um problema na vida, um problema muito sério, e eu guardei muito para mim, e minha filha chegava, pai, o que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus, se o senhor não falar, a gente não pode te ajudar. Então, era na época que eu bebia, né? Fazia muita besteira. E graças a Deus, aí eu tive coragem de me abrir e eles me ajudaram, entendeu? Me auxiliaram com boas conversas, com bons conselhos. E eu só tenho que agradecer, sabe? Amém. Então, vou ler as duas últimas perguntas aqui. A penúltima o que você pode fazer esta semana ou até nos próximos dias para servir um irmão ou uma irmã? Eu gostaria que você pensasse sobre o nome de alguém, né? Uma pessoa A, ou B, ou C, e o que essa pessoa está precisando e como você pode preencher essa lacuna. Já pensaram? Muito Já importante. identificaram? Então, a última está aqui. O que você pode fazer esta semana em prol do reino de Deus? Aí já abrindo mais o leque aí. Qual é a missão que Deus está nos dando? Hoje é quinta-feira, né? Sexta, sábado, domingo. E imitar não só Timóteo e Epafrodito, mas até o próprio Paulo. E até interessante, Paulo, a gente vê o lado de Deus, Deus possibilitando para Paulo trabalhar nessa situação, mas também Paulo não se desanimando, não se entregando ao desespero
aquele sentimento de coitado de mim, mas mesmo preso, ele está sendo produtivo, ensinando pessoas ali no local e até escrevendo essas cartas, mandando para os irmãos, e até algumas dessas cartas ficaram aqui na Bíblia, estão servindo, né, 2000 anos depois. A prisão de Paulo está sendo uma bênção na nossa vida, se podemos falar assim, né? Interessante, você falou isso, e eu vejo que toda vez que nós conseguimos, não só Paulo, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando a gente tenta imitar, nós também estamos imitando Jesus Cristo, porque Sim. Paulo, como os outros apóstolos, imitava Cristo, né? Uhum. Então, a gente faz uma coisa, está agradando a todos. Amém. Aqui Francisco, você praticamente citou 1 Coríntios 11:11, onde Paulo fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sim, sim. Isso mesmo. Então, mais alguém sobre a missão que está na nossa frente? Então, eu vou ler a oração que está aqui e depois vamos ter nosso tempo para os pedidos e agradecimentos. Faça sua vontade, Senhor, na minha vida. Use-me, Amém. Senhor, para servir os meus irmãos, para Amém, levar a Pai. sua palavra às pessoas ao meu redor. Eu quero trabalhar para o crescimento da sua igreja aqui nesta cidade. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu parar a gravação aqui.